Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Nesse mesmo espírito, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, que escreve Mateus, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 19. Vamos ler a partir do verso 19. É uma leitura um pouco extensa, eu peço à igreja que acompanhe ouvindo, eu mesmo vou ler. Todos abriram, digo amém? 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimentam. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado em sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nós vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios os procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos ler a igreja, o 33, todos juntos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tomar seu assento, glória a Deus. Eu virei um pouquinho aqui, que esse ventilador está atrapalhando um pouquinho aqui a folha da Bíblia. Meus irmãos, acabamos de ler um dos trechos do Sermão da Montanha, em que Jesus utiliza, a partir do capítulo 5 até o verso 7, essas palavras para poder orientar o povo judeu. E este trecho, certamente, meus amados irmãos, ele serve para nós nos dias de hoje. O Sermão da Montanha talvez seja uma das maiores pregações de Jesus, no período em que ele esteve conosco. E ele traz várias orientações, admoestações, onde ensina naquele tempo os judeus a como viver, a como se portarem, andando na presença de Deus, andando debaixo da lei do Senhor. E neste trecho aqui, meus amados irmãos, que acabamos de ler, você pode observar que Jesus expõe e declara como é frágil aquilo que nós tentamos conquistar aqui neste mundo. Aquilo que almejamos muitas vezes, aquilo que tentamos com as nossas próprias forças conquistar, almejar, conseguir. Então ele começa a mostrar a fragilidade disso tudo aqui.
Porque nós temos um Deus que nos apresenta algo muito maior, algo muito melhor, algo que não acaba, algo que não destrói, algo que não é corroído nem corrompido. Neste trecho você vai observar que ele fala, a partir do verso a qual acabamos de ler, ele nos diz que não ajunteis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem tudo consome e onde os ladrões minam e roubam. Aqui Jesus Cristo, ele não está proibindo nem eu e nem você de conseguirmos nada, de lutarmos para as nossas necessidades. O que ele está condenando aqui é que muitas vezes, meus amados irmãos, nós, como seres humanos, colocamos em primeiro lugar as necessidades humanas. Colocamos em primeiro ponto aquilo que nós precisamos conquistar, talvez até os nossos empregos, algo que precisamos ter, e nós esquecemos de colocar o nosso Deus, ou seja, o reino dos céus, como prioridade nas nossas vidas. Jesus não está condenando você de tentar conseguir algo bom para você, de conseguir um bom emprego, ou uma boa casa, uma boa família. Mas existem pessoas, meus amados irmãos, que ao conquistar certas coisas, alcançar, pastor Pacheco, algum outro patamar elevado, ele começa a deixar Deus em segundo plano. Ele começa a deixar o reino de Deus em segundo lugar. E eu nunca vi isso dar certo. Eu nunca vi isso funcionar. Isso não funciona. Porque Deus, ele precisa ser prioridade na nossa vida. Deus precisa estar em primeiro plano. Todas as vezes que fazemos algo, todas as vezes que queremos conquistar, que projetamos algum tipo de sonho, algo que desejamos, nós em primeiro plano, em primeiro lugar, precisamos pedir a permissão de Deus. Você concorda com o que eu estou falando? Precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Você já percebeu que muitas vezes tomamos decisões precipitadas, resolvemos algo rápido e às vezes não dá certo? E lá na frente você lembra que você não pediu a consulta do Senhor? Você não pegou uma orientação? Você não buscou o manual para saber se realmente aquilo era da vontade de Deus? Você só pensou em si mesmo, em si próprio? E a Bíblia muitas vezes, meus amados, nos orienta para nós buscarmos primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e ela é bem clara, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi o final do versículo, do capítulo a qual acabamos de ler. Jesus admoesta a buscarmos e colocarmos em primeiro plano o reino dele, a sua justiça, porque nós precisamos em todo o tempo entender que para que as coisas possam fluir, para que as coisas possam cooperar na nossa vida, nós precisamos estar debaixo de uma lei, debaixo de um decreto. Romanos 8:28 vai dizer assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Depois tem uma vírgula e diz assim, daqueles que estão debaixo do seu decreto. E o que é estar debaixo do decreto do Senhor? É andar na presença dele, é andar em retidão ao que Deus nos mostrou, que é a lei, na sua presença, andar em conformidade, ser santo em todo o tempo, buscar a santidade. Em todo o tempo precisamos, cada dia mais, buscar a presença de Deus. E o Espírito Santo precisa estar ao seu lado, agindo, te ajudando, você pegando orientação com ele, orando, pedindo a permissão para agir em situações a qual todos os dias vamos precisar. No momento em que você acorda, da sua cama, você já toma a decisão de levantar. Já é uma decisão. Acordar, a gente acorda normalmente. A não ser aqueles que colocam o relógio para despertar, ou o telefone celular, que hoje não é mais relógio, é celular, desperta. Eu, por exemplo, eu utilizo o alarme do celular para me acordar, né? E muitas vezes somos incomodados também a acordar na madrugada para orar. Então, a gente acorda. Quando você acorda, você pode escolher ou ficar deitado ou levantar. Então, você faz a primeira escolha, é de levantar da sua cama.
para fazer algo, fazer qualquer coisa. E no momento em que você levanta, você tem que tomar outras decisões, que é sair de casa para trabalhar ou cuidar da casa como uma dona de casa. Então, meus amados irmãos, nós vivemos de decisões. E essas decisões precisam ser tomadas diante da presença do Senhor. Você vai sair para trabalhar, você tem que saber que você tem que sair debaixo da presença do Senhor, debaixo da sua lei, andando em seu decreto, percorrendo para onde você quer que vá, para onde você for. Você precisa ter a companhia de Deus, a companhia do Espírito Santo, para que a sua vida possa fluir, para que todas as coisas possam cooperar. Então, meus amados irmãos, quando ouvimos aqui o que Jesus fala sobre essa questão de ajuntar tesouros, de se preocupar mais com as coisas materiais, de se preocupar mais com as coisas deste mundo, ele nos mostra que existe algo maior para nos preocuparmos. Existe algo maior que ele quer nos dar para nos preocuparmos. E quando nós resolvemos andar na direção dele e se preocuparmos com o seu reino, com certeza, tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. É normal, meus amados, a gente ver pessoas que buscam a presença do Senhor e as coisas tudo fluir, andar bem. Claro que nós não estamos livres de algumas aflições, mas muitas vezes algumas aflições, algo que nós passamos, aquilo ali serve muitas vezes para nos fortalecer. E para também Deus mostrar para nós que nós somos dependentes dEle. Que se não for a presença dEle, aqui não estaríamos, não poderíamos estar. Porque é Deus na nossa vida. O fato de eu estar aqui hoje, diante da igreja, com o microfone na mão, é as misericórdias de Deus na minha vida. Se não fossem as misericórdias dEle, eu não estaria aqui. Talvez muitos dos senhores não estariam aqui. Porque Deus, Ele tem misericórdia de nós. Ele honra aquele que honra Ele. Ele honra aquele que anda na presença dEle. Ele honra aquele que prefere ajuntar tesouro no céu. Quantos aqui querem ajuntar tesouro no céu? Quantos aqui querem a coroa da vida, a coroa da vitória? Eu quero, eu tenho certeza que cada um de nós aqui queremos. Nós estamos aqui, meus amados irmãos, porque nós somos necessitados do Senhor. Nós precisamos dEle. Estamos aqui todos os sábados orando, buscando a Deus, porque nós somos dependentes dEle. Há uma necessidade. E Jesus, nesta manhã, Ele nos desafia a investir no reino. Ele nos desafia a investir na palavra dEle, nas suas leis, andar em conformidade conforme Ele quer. Porque se assim fizermos, tudo vai ser bom para mim, para você, para a sua família. Olha o que o Salmo 37 ele fala. Olha o que o Salmo 37 ele fala. A partir do verso 3, confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e serás verdadeiramente alimentado. Aí ele dá continuidade assim, ó: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Meus amados, então, sem muitas delongas, não precisamos explicar o que Deus Ele quer para nós. Ele precisa de pessoas sinceras. Ele precisa de crentes sinceros, fiéis, que realmente ouvem a sua lei, andam na sua presença. Porque aquilo que deseja o seu coração, Ele vai te dar. Porque quando estamos na presença do Senhor, nós não vamos querer nada além daquilo que Ele não quer nos dar. Porque Ele sabe a necessidade de cada um. A Bíblia aqui, nesse trecho, Ele utiliza as aves, Ele utiliza os lírios do campo, que Deus cuida dos lírios do campo, Deus cuida das aves. Aí Ele diz assim: será que Deus não vai ter cuidado de você, que é criatura? Você é filho de Deus, você é criatura dEle. Então, com certeza, Ele vai ter cuidado de você. É normal, às vezes, se preocuparmos muito com o que há de comer, com o que há de vestir todos os dias, irmã Leomi. É normal, isso vai ser de nós seres humanos. Mas a Bíblia nos ensina a confiar primeiramente nele. A Bíblia nos ensina, em primeiro lugar, a confiar nele. E depois, todas essas coisas, o alimento, a vestimenta, ela vai ser acrescentada.
Porque, meus amados irmãos, eu nunca vi um crente passar necessidade. Eu nunca vi a geladeira de um crente vazia. Não. Deus, Ele dá aquilo que nós precisamos. Deus, Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Ele dá o recurso certo, na hora certa. Às vezes as coisas podem estar de cabeça para baixo, mas quando você tem temor ao Senhor, quando você busca Ele com paciência, quando você valoriza Ele como prioridade da sua vida, Ele não te deixa. Ele fala que nós temos que confiar nele, e verdadeiramente nós seremos alimentados. Não é eu que estou falando, é a Bíblia, é o manual que fala, é Jesus, é o nosso Deus que fala. Nós seremos alimentados. Às vezes passamos dificuldade, às vezes enfrentamos situações que às vezes pensamos até em desistir, mas eu tenho uma notícia para te dar nesta manhã: não desista, porque o socorro está por vir. Não desista, Deus precisa ser prioridade na sua vida. Se até o dia de hoje você não colocou Deus como prioridade, passa a colocar. Passa todos os dias pela manhã, antes de sair de casa, ora a Deus, buscar Ele de todo o seu coração e colocar Ele como prioridade. Deus, hoje eu acordei e eu quero que o Senhor seja prioridade na minha vida. Eu vou sair aqui agora para conseguir um emprego. Me ajuda, Deus, eu preciso dessa prioridade. Eu preciso que o Senhor seja prioridade. Mas não fale isso, meus amados irmãos, da boca para fora. Coloque isso com um sentimento, até porque a Bíblia diz que Deus conhece o nosso coração. Então, se você fizer da boca para fora, não vai resolver. Mas eu tenho certeza que aqui tem uma igreja que conhece o Deus que serve. Aqui tem uma igreja que tem um relacionamento com o Senhor. Tem uma igreja que ora, que busca. E se porventura você está sem força, aqui nós temos as irmãs, nós temos a consagração. Aqui é o lugar certo de você vir buscar ajuda. Aqui é o lugar certo de você vir buscar aquilo que você está precisando. Porque Deus, Ele quer ser prioridade na sua vida. Deus, Ele precisa ser prioridade na sua vida. Deus precisa estar em todo o tempo no centro da sua vida. Ele precisa ser aquilo que, por exemplo, o que é o combustível? Um veículo sem combustível, ele não anda. Então você sem Deus também, você não anda. Você precisa entender que o alimento vem dos céus. Você precisa em todo tempo ser alimentado. E quando você vê no Salmo 37, quando ele fala aqui que você verdadeiramente será alimentado, nós podemos levar também para o lado material, mas também podemos levar para o lado espiritual. Ou seja, ele vai te nutrir com a sua fé. Ele te nutrirá com a fé. Esse ser alimentado aqui, você também pode entender que também nós precisamos também ser alimentados espiritualmente. Porque quando somos alimentados espiritualmente, nós temos uma vida na presença de Deus. Quando somos alimentados pelo Senhor, quando temos a alimentação do Espírito Santo, nós somos abastecidos para receber tudo lá fora. Porque lá fora, no mundo, quando você sai de casa, você é afrontado pelo próprio mundo. Você encontra perseguições, pessoas que querem o seu mal, pessoas que são contra ao que você serve, ao Deus que nós servimos. Então nós precisamos estar também alimentados espiritualmente para poder enfrentar esses obstáculos. E nesta manhã eu te pergunto: quem é ou o que é a prioridade na sua vida? Pare para pensar. Você tem colocado Deus como prioridade? Você tem colocado Deus no centro dos seus desejos, daquilo tudo que você almeja? Iniciamos o ano de 2023, hoje é o 7º dia, dia 7. Será que durante esse período, Deus tem sido a prioridade? Temos buscado ao Senhor? Nós ainda temos 300 e tantos dias para chegar ao final do ano. Então, Deus, Ele está nos dando a oportunidade de colocar Ele em primeiro lugar. Deus está nos dando a oportunidade de se relacionarmos com Ele, para que todas as coisas possam fluir.
Pessoas se preocupam com os bens materiais, com aquilo que vai comprar, vai investir. Se você observar neste mundo consumista que nós vivemos, as pessoas querem comprar. Muitas vezes querem resolver o seu tédio em fazer compra. Existem muitas mulheres que ficam fascinadas, resolvem assim a sua felicidade ou aquilo que está trazendo tristeza quando vão a um shopping para fazer compras. Mas a Bíblia nos ensina que nós não devemos nos apegar nisso. Nós podemos comprar sim, olhar uma sandália bonita sim, uma bolsa bonita sim, um sapato, mas nós não podemos colocar isso em primeiro lugar, em primeiro plano. Quem precisa estar em primeiro plano é Jesus. Jesus, ele precisa estar em primeiro plano na nossa vida. Jesus precisa estar em todo o tempo em nosso meio. Porque quando nós nos dedicamos ao Senhor, não precisamos nos preocupar com o que havemos de vestir, não precisamos nos preocupar com aquilo que temos que nos alimentar, porque Ele é aquele que nos alimenta. Ele vai colocar na nossa mesa o que nós precisamos, as nossas necessidades. Talvez não vamos comer um filé mignon, mas vamos comer aquilo que Ele vê que nós precisamos, aquilo que vai nos sustentar e vai nos alimentar. Talvez não vamos comprar um bom vestido ou um belo sapato, mas vamos andar calçado, vamos andar vestido. Não importa a marca, meus irmãos, o importa é que Deus cuida de você. O que importa é que Deus, Ele tem cuidado de você. Assim como Ele tem cuidado dos lírios, dos passarinhos, Ele vai ter cuidado de você, que é criatura. Você foi feito por Deus, você foi criado por Ele, e Ele tem um grande amor por mim e por você. O problema maior do ser humano, meus amados irmãos, é que eles não estão conseguindo enxergar o grande amor de Deus pela humanidade. E a Bíblia vai dizer que Ele amou o mundo. A Bíblia não diz que Ele amou um grupo seleto. A Bíblia diz que Ele amou todo o mundo. Ele amou a todos nós. Ele não faz distinção de raça, etnia, pessoa, não. Ele amou todos nós. O que está faltando é enxergarmos este amor e vermos como Ele é fiel e vermos como Ele nos ama. Então, meus amados, Jesus nos desafia nesta manhã a investirmos em valores eternos, investirmos em coisas que não vão ser deterioradas. Deus ele nos mostra que as coisas deste mundo, Marlon, elas não têm valor, elas acabam. Você pode comprar algo que pode durar 10, 20, 30, 40, 50 anos, mas Jesus te apresenta algo eterno. Jesus, Ele te apresenta algo que não tem fim. Ele te apresenta algo para o resto da nossa vida. Ele te apresenta algo que não vai acabar, algo que não vai ser consumido pelas traças, algo que não vai ser roubado pelos ladrões. E quando ouvimos esta mensagem aqui, nós começamos a observar que precisamos, cada dia mais, estarmos na presença de Deus. Porque o que mais tem aí, meus amados irmãos, é pessoas querendo minar os nossos sonhos. O que mais tem neste mundo aí fora, pessoas que não compartilham as nossas mesmas fé, os nossos sonhos, e muitas vezes nós caímos, falamos com essas pessoas dos nossos sonhos, aí é que elas começam a se importar em querer nos destruir. E aí, nesse momento, é que elas começam a querer andar contra os nossos desejos, andar contra as nossas vontades. Aí nós começamos a observar que o único que é o nosso amigo se chama Deus. Deus é o nosso amigo. Só Ele nos ouve, só Ele nos ajuda. No momento de tristeza, você pode até recorrer a uma irmã de oração, claro, sem dúvida. Nós temos diversas irmãs aqui que buscam a presença do Senhor, e elas estão prontas para ajudar qualquer uma que precisar, mas nós temos que buscar em primeiro lugar o Senhor. Nós temos que sempre pedir a Deus para conter as nossas lágrimas, Deus para suprir as nossas necessidades, Deus para estar sempre agindo em nosso favor. E esse Deus que eu estou falando aqui nesta manhã é o Deus que age,
É o Deus que eu tenho certeza que, se cada uma das senhoras que aqui estão tivesse que dar testemunho, falaria muito bem do nosso Deus, porque Ele tem agido em nosso favor. Quantos creem nesta palavra? Deus, Ele tem agido em favor da igreja. Deus, Ele tem agido em favor do seu povo. Mas precisamos, meus amados irmãos, colocar Deus como prioridade. Será que estamos colocando? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que cada um de vocês que aqui estão, se não estão, vão a partir de hoje colocar Deus como prioridade. Deus, Ele quer ser prioridade na sua vida. Deus, Ele quer contar com o seu amor, contar com a sua fé. E nós precisamos cada dia mais, meus amados, desenvolver esta fé. Entender que Deus, Ele é a nossa prioridade. Não importa o que vai acontecer de agora para frente. Entramos agora num novo ano, um novo tudo, os novos governos. Não importa o que vai acontecer, o que importa é que Deus está com a igreja. Deus está com você, e você precisa, na manhã de hoje, declarar Deus como prioridade na sua vida. Quantos declaram Deus como prioridade? Se você declara, levanta sua mão para o céu e dá um glória para Jesus, porque Ele é a nossa prioridade. Nesta manhã, meus amados irmãos, receba esta mensagem de Deus no seu coração e entenda que, se fizermos tudo conforme a Bíblia nos orienta, conforme Jesus orientou o seu povo aqui, se fizermos isso, nós seremos alimentados, e Ele irá conceder tudo aquilo que deseja o nosso coração. Deus, Ele quer o bem da igreja. Em todo tempo, não fique achando, meus amados irmãos, que algo que vem acontecer com você é Deus te castigando. Não. Venha entender que isso são as aflições da vida. E entenda que em todo tempo Ele está ao seu lado. Ele quer te ajudar, mas nós precisamos também ser fiel a Ele. Nós precisamos, sim, colocar Ele como prioridade na nossa vida. Porque quando assim fazemos, quando colocamos Ele como prioridade, com certeza, tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Amém, igreja? Fica de pé comigo, vamos orar. Glória a Deus. Deus é com a igreja, Deus é conosco. E nesta manhã, apresente a Deus o seu desejo. Apresente a Deus aquilo que você deseja, e Ele vai conceder aquilo que deseja o seu coração. Senhor Deus e Pai, aqui estamos na Tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, em primeiro lugar, pelo privilégio, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua casa, de buscarmos a Tua face. E aqui, Pai querido, diante, Senhor Deus, da Tua Bíblia, do Teu manual, queremos te agradecer por esta mensagem. Mensagem essa, Senhor, que nós vamos carregar durante o ano, e sempre colocando o Senhor como a nossa prioridade. Porque a Bíblia vai dizer, Senhor Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E aqui tem uma igreja que te ama, uma igreja que te busca, uma igreja que entende que o Senhor é a nossa prioridade. Fica conosco nesta manhã, nos abençoe, Senhor, nos guarde, nos livre de todo mal. É o que nós pedimos no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu já tens feito nesta manhã. Ó Senhor Jesus, agora nós queremos Te, Senhor, apresentar esses pedidos. Ó Senhor, Tu viu, Senhor, quando as pessoas fizeram o pedido, Senhor. E eles fizeram porque eles creem, Senhor. Ó Senhor, que Tu responde a oração do Teu povo. Ó Senhor Jesus, então, Senhor, nós queremos juntamente com essas pessoas que fizeram esse pedido, Senhor, nós queremos Te pedir, responde a oração do Teu povo, Senhor. Tu estás no nosso meio, Senhor, e nós queremos que Tu responde a oração no seu tempo, ó Senhor, na hora certa e de acordo com a Tua vontade. Ó Senhor, e nós Te pedimos nesta manhã, responde a oração do Teu filho,
Aqueles, Senhor, que não fizeram, mas tem o seu pedido no Sim, seu ó coração. Tu responde, Senhor, porque Tu estás no nosso meio, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, ó Senhor, por tudo que Tu tens feito e por tudo que Tu ainda vais fazer. Amém, Jesus. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, e todos digam